PUC. Conheço o professor de teatro que está sempre envolvido em atividades culturais. Projeto de extensão reforça a ligação entre esportes e qualidade de vida. E no estúdio recebemos 2 professores para falar um pouco mais sobre os projetos da Faculdade de Comunicação e Artes. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde! Como vocês já sabem, quarta-feira é dia de talentos da PUC. E de quem nós vamos falar hoje, Giovana? Então, Lucas, hoje nós vamos conhecer a história do Fábio. Ele é professor da Escola de Teatro da PUC Minas e é muito conectado com a cultura oriental. Vamos dar uma olhada. Quando eu tinha uns 25 anos de idade, mais ou menos, eu abandonei minha carreira na área de informática, eu sou formado como programador, abandonei os computadores e me tornei professor de yoga. Aí eu descobri toda a potencialidade que o corpo poderia me oferecer. Fiz dança do ventre mais de um ano, tentando descobrir esses aspectos, não só rítmicos, os aspectos femininos que existiam na minha movimentação. E logo depois eu descobri o teatro. Aí no teatro é como se fosse aquela identificação da alma. Porque eu descobri que no teatro eu poderia usar tudo que eu sou. Assim que eu me formei aqui na Escola de Teatro da PUC, o diretor, que é o Luiz Arthur, me convidou para ser professor. Eu sou assim, o primeiro professor da Escola de Teatro que foi formado aqui. Quando eu descobri que eu poderia, na verdade, através de todos os meus conhecimentos, ajudar as pessoas a trilharem os caminhos que eu já trilhei, eu aceitei com muita alegria ser professor e tenho tentado exercer essa profissão super digna. Eu sou psicólogo clínico, então atendo assim, pessoas em sofrimento, basicamente. Essa experiência da psicologia não está afastada do teatro, porque lidar com os sofrimentos humanos também me faz lidar com as experiências humanas. E essa experiência é onde eu me interesso, essa pesquisa, ver como que aquela pessoa dá sentido e constrói a sua própria experiência. E eu trago isso para o teatro, para o estudante de teatro e para quem está se preparando para fazer uma peça. Trazer a construção do sentido para aquele personagem através da experiência dele. Tome, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa que a bicharia roa todo o meu corpo após a minha morte? Um urubu pousou na minha sorte. Meu nome é Fábio Teixeira, eu sou psicólogo, professor de expressão corporal na Escola de Teatro PUC Minas e ator. Paz e alegria em nossos corações, todos os dias. A PUC Minas promove, neste mês de outubro, uma ação muito legal para os recém-formados. As atividades serão realizadas em todos os campi e unidades da universidade em Belo Horizonte e região metropolitana, numa ação chamada Formei e Agora? A programação inclui palestras sobre gestão de carreira e mercado de trabalho e tem dicas valiosas para quem está começando agora na vida profissional. O evento acontece em várias datas ao longo do mês, nos diferentes campi e universidades. As atividades acontecem nos turnos da manhã e da noite. Para mais informações é só acessar o site pucminas.br ou pelo telefone 3319-4444. Agora, Giovana, a gente sempre ouve alguém falar que os esportes são essenciais na nossa vida e que servem para qualquer pessoa, não é mesmo? É isso mesmo, Lucas. O pessoal está sempre falando sobre isso. E um projeto de extensão aqui da PUC mostra que isso é verdade sim. Ana Paula Pimenta foi conferir como funciona o projeto Qualidade de Vida para Todos. Vamos ver como foi.
Muita gente acha que a prática de esporte serve só para as pessoas musculosas, fortes. As pessoas acham que não vão dar conta. A atividade física, é claro, tem que ser acompanhada por um profissional capacitado, mas o projeto Qualidade de Vida para Todos mostra que o esporte é, sim, democrático e aceita qualquer pessoa. Não é mesmo, Cláudia? Sim, Ana. O que acontece é que aqui na piscina, no nosso projeto Qualidade de Vida, a gente atende uma diversidade imensa. Se eu for relatar cada aluno aqui, você vai ver quantas diferenças a gente tem. Mas todo mundo a gente busca trabalhar com a potencialidade de cada um. Então a proposta do projeto é promover a qualidade de vida dentro da potencialidade de cada um, numa ação multidisciplinar. A Gabriela adora. O nosso horário aqui é de 1h10 até 1h40, mas tem dia que a gente vai embora 4 horas. Porque simplesmente ela adora brincar com todos, fazer tudo, tem o apoio psicológico, tem o apoio da fono. E aí nós estamos aqui, já vai fazer 1 ano já. Deu uma mudança muito significativa. Nós temos percebido que a Gabriela tem desenvolvido bem a parte social dela, a parte física também. Ela já consegue mergulhar, antes ela não conseguia mergulhar. E melhorou em todos os aspectos da nossa vida também, a qualidade de vida, que é o propósito do projeto, né? Então nós estamos aí firme e forte, né, Gabi? São pessoas com deficiências bem diversificadas e também idades muito diferentes. Como que é o desafio de lidar com pessoas tão diferentes nessa prática de atividade física? A gente atende aqui a deficiência física, intelectual, a deficiência visual, a deficiência múltipla. A gente tem aluno hoje de 6 a 65 anos. O grande desafio é compreender em que área a gente pode atuar e a gente pode melhorar essa qualidade de vida. Então, às vezes, são pessoas que têm estímulos em outros atendimentos, mas aqui a gente concentra num contexto que não é só a pessoa, mas sim a família, a unidade onde ele frequenta, seja escola, seja trabalho. E isso é interessante que aqui, nesse espaço, ele é bem democrático, né? Então a gente tem um projeto, mas é um espaço que é da universidade, porque aqui é um projeto de extensão universitária da PROEX, promovido pelo curso de Educação Física. Ele foi um dos primeiros da turma e está até hoje. E o que eu acho interessante é que houve uma diferença tão grande assim, no comportamento dele. Ele fica mais centrado, ele consegue entender mais as coisas. E sem contar o prazer que ele tem também com a água, ele gosta de vir, ele conhece o trajeto, apesar dele ser autismo, o autismo dele é severo, mas ele conhece o trajeto que é da natação, gosta de vir. E assim melhorou a questão do sono, da tranquilidade. Então, assim, é tudo de bom, sabe? Eu fico até assim pensando que se um dia acabar... vai fazer muita falta. Não é só a natação, existem outros tipos de acompanhamento, como que funciona? Então, nós começamos aqui em 2014 com atendimento só da educação física. E aí, por uma demanda espontânea, vieram estagiários, alunos da universidade que conheceram o projeto e quiseram entender melhor e acabaram se agregando a gente. Então, a gente tem a psicologia, que a gente faz rodas de conversa, nós temos a fisioterapia, que é de um trabalho conjunto, diretamente dentro da piscina com a gente. Se você olhar ali, você não sabe quem que é da fono, quem é da psicologia, quem que é da fisioterapia e da educação física. A gente tem, depois dos atendimentos, a gente tem as reuniões acadêmico-científicas, onde cada caso é estudado e cada caso é pensado para melhorar o que pode ser melhorado. E a questão da tranquilidade, porque eu acho que o movimento em si, o projeto, que eu acho que tem muito a ver com o nome Melhor Qualidade de Vida, e realmente é uma grande qualidade de vida. Então, assim, o projeto na vida dele, na nossa vida, porque ele estando bem, automaticamente a família também, e mesmo na vida de outras pessoas que eu vejo aqui com deficiência, que também, assim, eu acredito que tem tido um progresso muito grande. Mas no caso do Danilo, é um fator primordial, sabe? Assim, de suma importância. É um projeto para a vida inteira. Nós esperamos e gostaríamos, né, que todos que estão por trás desse projeto, que eles mantivessem essa ideia, né, de continuar com esse projeto, porque ele é muito válido. As pessoas, a gente vê na fisionomia das pessoas que elas gostam daqui, que saem felizes daqui. O Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo.
Mas no próximo bloco você vai ver como foi o seminário de mídias e narrativas aqui na PUC Minas. No estúdio vamos receber os professores Mário Vigiano e Écio Sena para comentar sobre este e outros projetos culturais da Faculdade de Comunicação e Artes. Não saia daí, nós voltamos já já. Espaço PUC está de volta. Na semana passada, a PUC Minas abriu as portas para o 5º Seminário Mídia e Narrativa. O grupo de pesquisa da universidade que atua nessa área se organizou para promover o debate sobre o assunto e recebeu convidados de outros estados. Para falar mais sobre essa e outras atividades da Faculdade de Comunicação e Artes, recebemos no estúdio o Écio Sena, que é chefe do Departamento de Comunicação, e Mário Vigiano, que é professor da Faculdade de Comunicação e Artes. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Bom, esse seminário aconteceu na semana passada do Grupo Mídia e Narrativa, que vocês fazem parte, o Écio é coordenador e o Mário é integrante desse grupo, e vocês fizeram em parceria com o Grupo Midiato, né, da USP. Quais que foram os principais temas debatidos nesse seminário? Bem, a ideia do seminário foi basicamente fazer, nessa 5ª edição, uma reflexão sobre mediações críticas. A ideia foi trazer essa modalidade mais contemporânea de uma crítica da produção midiática, crítica desse fazer midiático, crítica dos processos de recepção e leitura desses produtos, e numa parceria com o Midiato, que é um grupo da USP, da Universidade de São Paulo, também bastante empenhado na discussão da crítica da mídia, a gente fez 3 dias de seminários. Tem o nosso coordenador, Márcio Cerelli, que é um professor do curso também, articulou essa parceria, né? E esse seminário foi bastante exitoso, no sentido de que ele também apontou para pesquisas futuras feitas em conjunto com essas 2 instituições, PUC Minas e Universidade de São Paulo. Bom, Mário, e você, junto com o Márcio Cerelli, né, que é um dos coordenadores do grupo, traduziu o livro Televisão, Tecnologia e Forma Cultural. Você faz parte desse grupo também. Como que esse livro se relaciona com esse grupo que vocês têm, esse grupo de pesquisa, e como que foi o processo de tradução dele? Conta pra gente. Tá. Eu acho que é importante, primeiramente, responder uma coisinha rápida, o envolvimento não só dos professores, mas dos alunos, inclusive da graduação. Então, todos tiveram a oportunidade, né, no seminário, de apresentar seus trabalhos. Então, nós tivemos, além dos professores, né, tanto aqui do nosso grupo quanto do grupo Midiato, mas principalmente dos alunos da pós-graduação, obviamente, mas também da graduação. Então foi uma integração muito boa, e lembrando também que a narrativa é um ato político. Então nós discutimos também sobre esse viés. Falando sobre isso, eu acho que isso dá realmente um gancho muito interessante para a questão da tradução do livro. Então nós fizemos a tradução de um clássico sobre televisão, né? Televisão, Tecnologia e Formas Culturais, lembrando o seguinte, que o Raymond Williams, que é o autor, ele é um sujeito que pertence a uma nova esquerda, New Left, e ele faz um trabalho muito importante de reconhecimento da televisão, não só como tecnologia, e aí é muito importante porque alguns dos capítulos ele reconta a história da televisão, como na verdade, pensando nas questões tecnológicas, desde quando as primeiras experiências com eletricidade até essas possibilidades que, inclusive, ele numa espécie ele anteviu algumas coisas, do tipo a possibilidade das televisões de grandes polegadas, essa questão da definição da imagem, a questão da televisão, por exemplo, aberta e a questão da televisão fechada, seus canais, né? Inclusive essa possibilidade do pay-per-view e outras coisas. Então, pensando nisso, olha só, para nós isso parece tranquilo hoje, óbvio, mas pensar que esse livro foi escrito há mais de 40 anos. Então, em 1972, aproximadamente, ele faz uma previsão do que seria isso tudo. Além disso, quer dizer, sob o ponto de vista tecnológico, por uma outra vertente, ele vai falar da questão da televisão como uma forma cultural. E aí você tem todo um cuidado de perceber a televisão, a programação, né? Inclusive ele faz um estudo comparativo
de 2 momentos. O primeiro momento que ele está na Inglaterra e depois no momento em que ele vai para os Estados Unidos, e ele faz uma comparação da programação. Então, pensando a programação como um fluxo e como a televisão apresenta elementos curiosos, né? Não só na própria programação, e uma espécie de uma interligação entre programação e a parte comercial, a questão do merchandising. Então, essas inserções e essas... como é que eu vou dizer? A televisão vista de uma maneira como um fluxo e, ao mesmo tempo, como ela se mistura. Então, a parte publicitária, a parte da jornalística, essa questão da informação, opinião, merchandising, tudo isso num fluxo muito interessante. Pensando que ele fez isso, vamos dizer assim, um dia inteiro, vamos dizer assim, uma programação de um dia inteiro na Inglaterra e pouco depois, numa outra oportunidade, numa emissora americana. E faz uma comparação dessas duas programações. Professores, no dia de hoje a gente lida com mídias alternativas, tais como a internet. A internet que foi uma ferramenta muito importante nas eleições recentemente, para a gente usar um exemplo mais prático. Como que vocês no grupo lidam com essas novas mídias como a internet, a importância delas no nosso cenário atual? Na realidade, a questão central do grupo, ao trabalhar a questão das mediações e da crítica, ela não privilegia um suporte, né? Mas ela trabalha com várias formas em que essas mediações ocorrem. A televisão é uma forma de mediação, o cinema é uma forma de mediação, a internet é uma forma de mediação. Então, as questões que têm nos demandado e nos chamado muita atenção são essas formas de encontro e de contato entre sujeitos e outros, né? Sujeitos diferentes, colocando culturas em conflitos, colocando disputas de significações na sociedade e em todos os espaços que isso acontece, né? Há trabalhos com foco na internet, mas nós entendemos que esses processos de mediação, eles praticamente acontecem simultaneamente em todas as mídias, né? Então, é fundamental que a gente também saiba fazer uma leitura e uma percepção de como todo esse movimento constrói uma cultura comum e também constrói uma significação social e acumulativa dos processos de comunicação e de significação. Então, se a gente pensar aqui qualquer tema, democracia, né? Valores sociais, todos eles fazem parte de uma construção cotidiana, de uma construção cultural, social, histórica, né? Veiculada, difundida e mantendo uma conversação social com presença intensa em todas as mídias, na internet, na televisão, no rádio, mas claro, algumas faixas etárias de consumo, algumas faixas da população, às vezes estão mais vinculadas a um suporte ou a outro. Mas no processo de análise sobre os processos de mediação, nós consideramos todo esse conjunto de mídias e de meios de comunicação, né? Bom, e aproveitando que a gente está falando sobre a Faculdade de Comunicação e Artes, hoje começou o Fica 13, né, que é um dos eventos mais aguardados da faculdade, tanto pelos professores quanto pelos alunos, e a gente preparou um material rapidinho só para a gente visualizar como que foi essa manhã. Vamos dar uma olhada? Claro. Com a proposta de promover a troca de experiência, conhecimento e debate sobre a comunicação, na manhã de hoje teve início mais uma edição do Fica 13, o Festival de Comunicação e Artes da PUC Minas Coração Eucarístico, que envolve todos os cursos do Prédio 13. Dança, arte, cultura, cinema e fotografia. Além de várias oficinas e palestras, o que não faltam são atividades culturais. Tudo isso e muito mais em 2 dias de movimentação intensa. Professor Écio, como o senhor dos grandes organizadores desse festival, o que você pode falar para a gente da programação? Quais são os principais temas que a gente está debatendo no Fica 13? Bom, o principal tema que nós exploramos na edição, essa é a 4ª edição do Fica 13, é o 4º ano consecutivo que a gente realiza esse festival. Nesse ano a gente está trabalhando com a temática da cultura urbana, né? Passando por olhares e conflitos no espaço urbano. Nós entendemos que é fundamental
para você formar um comunicador, que a questão da cultura e a questão dos conflitos desse espaço urbano sejam discutidos, porque eles também colocam em conflito essa disputa de significação que fomenta a cultura e onde se formam os comunicadores. Daí a ideia do tema do festival foi trazer várias formas de expressão dessa cultura urbana. Então nós temos aí oficinas de rap, de rima e beat, oficinas de grafite, oficinas que vão discutir os espaços públicos de convivência, né? Nós tivemos também as manifestações culturais, o cinema, né? Nessa parte da manhã nós tivemos várias apresentações e oficinas de dança contemporânea, e a programação está muito intensa nesse sentido. Nós entendemos que o Fica 13 ele veio, né, como uma ideia incipiente de trazer fazer uma mostra cultural dos trabalhos dos nossos alunos, mas ele ganhou uma dimensão muito maior. E esse ano, na edição desse ano, o Mário é inclusive um dos professores que ajudou a escrever o projeto desse festival, e na edição desse ano nós conseguimos uma coisa inédita. Todas as inscrições se esgotaram em menos de 3 horas, né? Então foi... até para nós foi uma surpresa, na medida em que a gente aumentou em 500 o número de vagas em relação à edição anterior, e ainda assim não foi suficiente para atender a forte demanda por parte dos alunos. Bom, e vocês dois têm contato com os alunos, porque são professores, estão lá diariamente em sala de aula. Qual que é o ganho para os alunos do curso de comunicação ter contato com atividades desse tipo? Bom, eu acho interessante esse contato. E uma coisa muito bacana, porque tem-se sempre aquela coisa, o que vai fazer fora de sala de aula? Muitas vezes os alunos ficam naquela, é feriado, é folga? Não, não é nada disso, pelo contrário, são atividades que são extracurriculares de uma certa forma, mas que são extremamente presentes no cotidiano deles. Então, quando o Écio, né, e toda a equipe, não só do CCI, mas todos os laboratórios, fizeram uma previsão, por exemplo, do que colocar em termos de conteúdo, levou-se em consideração as demandas dos alunos. Então, isso é muito interessante. Então, você tem, de cara, primeiro, ouviu-se, né, fizeram um levantamento do que seria interessante, o que os alunos teriam interesse em participar, e a partir disso foram ofertadas todos os seminários, palestras, cursos, minicursos, atividades essas. Então, isso é muito interessante porque é uma maneira de integrar a faculdade, a questão do aluno, a participação dele, não só nesses eventos, né, seminários, palestras, cursos, mas atividades culturais que eles possam também, de alguma maneira, intervir. Para você ter uma ideia, ontem, uma das atividades, os alunos fizeram intervenções no corredor. E tiveram todo o apoio dos colegas. Então, eles puderam interagir. Então, quem realmente está participando está tendo essa oportunidade, mais do que assistir palestras, seminários, etc., e cursos, de interagir com colegas, conhecer as pessoas de outros cursos, né, inclusive de outras unidades, e essa integração ela é muito interessante. Bom, para finalizar, você que é chefe do departamento, fica o convite aí para quem ainda não participou de nenhuma oficina, ir até o final do dia e amanhã também, né? Claro, porque existe no Fica 13, as oficinas, existem 2 tipos de oficina de palestra. E as oficinas livres não dependem de inscrição prévia. É só chegar e participar, e não é apenas somente para os alunos da comunicação. Está aberta à comunidade geral. Bom, gente, muito obrigada pela presença no Espaço PUC. Sejam sempre bem-vindos ao programa. Nós Obrigado. agradecemos. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Se tem alguma sugestão ou comentário, envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br e acompanhe também as nossas redes sociais. Amanhã é dia de Repórter PUC aqui no programa, e a Rafaela Rodiniz, que fez uma reportagem muito legal sobre jovens escritores, e vai receber convidados especiais no estúdio. Não perca às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigado pela companhia e a gente se vê.